Certo, Cíntia, essa mensagem ela está no livro Laços de Afeto. O médium é o Vanderlei Soares de Oliveira e o espírito é a Hermance Dufour. É interessante, eu gosto muito dos dois, né? Ontem até falei na live que fiz ontem, que também acabamos pegando um texto do Vanderlei e da Hermance. O Vanderlei é um médium assim, muito acessível, é um médium de primeiríssima qualidade, né? E a Hermance tem textos maravilhosos, textos assim práticos que nos oferecem uma visão muito interessante sobre o que seja realmente essa parte do psicológico do amor. Então, hoje nós vamos falar do aprender a amar. Fala assim, mas como assim, Manolo, aprender a amar? Eu digo, cara, vamos contextualizar, né? Porque eu gosto de contextualizar, porque se a gente não contextualiza, parece que fica tudo solto no ar, né? Fica tudo solto. Não. Nós temos que aprender realmente. Por quê? Porque nós somos criados simples e ignorantes. Se nós somos criados simples e ignorantes, é porque nós chegaremos a espírito puro, nós temos uma caminhada muito grande a realizar. E essa caminhada que nós fazemos é o aprendizado. Não tem como ser diferente. Então, as pessoas estranham, falam assim, Manolo, mas tem que aprender isso, aprender aquilo outro. Exatamente, é aprender mesmo. Por quê? Descobrir dentro de nós todas as coisas que nós temos aqui dentro. Como eu gosto de dizer, Deus não nos cria imperfeitos, né? Eu acho muito estranho o pessoal falar, somos imperfeitos. Eu digo, não, nós não somos imperfeitos. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus e Deus é perfeito. Consequentemente, ele não faria nada imperfeito. O que ele faz é nos criar perfectíveis. E o trabalho de nos aperfeiçoarmos é nosso. Só que ele já coloca dentro de nós todas as coisas que nós precisamos descobrir. E é esse o aprendizado. Essa é a nossa caminhada que temos que fazer, desde que nós somos criados simples e ignorantes, até chegarmos a espírito puro. Ok, galera, beleza? Eu combinei com a Cíntia que se tiver alguma pergunta, pode ir colocando, que eu estou aqui com todos aqui do meu ladinho direito. Por enquanto, só boa noite, beleza? A Vera Lúcia acabou de entrar, a Carmen também. Então, se tiver alguma pergunta, pode ir fazendo, que eu estou de olho aqui, a gente responde no ato, ok? Cíntia, bota o primeiro slide que fala justamente das coisas que a gente gosta de fazer, né? E que a gente gosta de escutar. Por quê? Porque a gente escuta com muita frequência essas frases que constituem assim, esses atestados de incompatibilidade ou admiração instantânea em relacionamentos. Coisa do tipo assim, nossa, nunca te vi, sempre te amei. Ou então, nossa, que horror, nunca te vi, te detesto. Por quê? Essas coisas acontecem com muita frequência na nossa vida, né? Por exemplo, amores à primeira vista, né? A gente fala, nossa, que coisa, parece que eu estou te amando. Só que não é exatamente isso, né? Por quê? Porque a coisa é um pouquinho mais além, como nós veremos. Continua o slide, Cíntia, para a gente continuar aqui a nossa conversa. Essas coisas que nós falamos ficam rotineiras na nossa vida e também rotineiras nas diversas rodas de convivência. Então, a gente fica assim, pensando que esses sentimentos que a gente sente por um, sente por outro, sejam sentimentos de amor, ou sejam sentimentos de desamor, né? São predestinados e definitivos, e na verdade não são. Isso é que a gente precisa começar a perceber, que não dá para a gente ficar pensando que esses sentimentos ou essas sensações que a gente tem são, assim, coisas para sempre. Não, e também não são instantâneas, não são, não.
e nem predestinados, e nem definitivos. Nós ficamos pensando que vivemos e que convivemos ao sabor daquilo que a gente sente espontaneamente por alguém, como a irmã se coloca no slide seguinte. Nós não convivemos isso daí dessa forma. Nós não estamos ao sabor do que a gente sente espontaneamente por uma pessoa ou por outra. Certo, Cíntia? Então, a gente tem que entender que essas coisas, na verdade, não acontecem assim espontaneamente. Nós não podemos viver pensando que são coisas que eu senti nesse momento. Ai, nossa, são isso, são aquilo. Na verdade, não são, não. Por quê? Porque nós temos que considerar que esse tema amor, como coloca a Hermance, não tem automatismo. Nós não automatizamos isso. O amor não é uma coisa que a gente automatize. Esse automatismo do sentir, no próximo slide, Cíntia, se você quiser passar, a gente vai ver que não é exatamente isso. O amor não é automático. O amor não acontece assim, num estalar de dedos. E nós não estamos predispostos a gostar ou não gostar dessa criatura assim para a vida toda. Pelo contrário, nós temos que começar a perceber que na nossa vida o que nós sentimos não é assim predisposto e inderrogável, ou seja, tem que acontecer, não, porque na nossa vida não tem nada que acontecer. Nós é que vamos produzindo as coisas que nós gostaríamos. Então, nós temos que entender que amar é um aprendizado. Está no próximo slide, Cíntia. Nós vamos ver um casal assim, todo bacaninho. Ah lá, ah lá, ah lá. Amar é aprendizado e convivência é construção. Por quê? Porque não dá para saber como é que nós vamos viver juntos e como é que nós vamos nos sair vivendo juntos, né? Então, não tem como essas coisas serem assim de estalo, não. É aprendizado e é construção. Acho que todo mundo já ouviu uma expressão dizer que viver é fácil, né? Agora, o difícil realmente é conviver. Por quê? Porque quando a gente vai viver junto, né? E acho que todos aqui já têm experiências de vivermos juntos, ou são casados, ou vivem juntos mesmo, né? Mesma casa, mesmo endereço, mesmo tudo, e sabem que a vida a dois é complicada realmente. Nós podemos viver muito bem, porque é fácil viver. Para viver, a gente precisa respirar, precisa se alimentar, precisa beber água, precisa isso, precisa aquilo. Agora, para conviver, conviver é jogo duríssimo. Por quê? Porque nós temos que ver o outro. Conviver significa isso, junto com uma outra pessoa, junto com um grupo de pessoas. Não é brincadeira. Quem está no isolamento social, como eu, como a minha esposa, como praticamente todos nós ficamos, agora que começa a liberar um pouco, a gente vê que realmente não é fácil conviver. Outro dia eu estava assistindo uma propaganda de um programa humorístico, onde o pessoal pergunta assim, nossa, qual a melhor coisa desse isolamento social? Aí o humorista fala assim, nossa, a melhor coisa desse isolamento social é a convivência com a família. E a pior coisa, qual é? E aí ele mesmo responde, a pior coisa desse isolamento social é a convivência com a família. Percebeu? Por quê? É uma coisa maravilhosa a família, mas convenhamos que 4 meses de isolamento social
Todos aqui dentro de casa, isso daí vai deixando algumas sequelas muito importantes. E nós temos que entender que essas oportunidades na nossa vida são maravilhosas. Para quê? Para que nós aprendamos a amar e construamos uma consciência, uma convivência muito melhor. Daí a gente pode tirar a conclusão de que amor ou desamor à primeira vista não existe. Não é mesmo, Cíntia? Bota aí o slide para eles verem aí, minha amiga. Olha lá. Se ligou? Olha lá. Não existe amor ou desamor à primeira vista. Por quê? Porque o amor tem que ser exercitado. O que existe é simpatia ou antipatia. Se ligou? Aí sim, aí vale. Por quê? Porque tem muitos fatores para me fazerem simpático a uma pessoa, tem muitos fatores para me fazerem antipático a uma pessoa. Então, às vezes, a pessoa não gosta de mim, mas isso não quer dizer que ela não vai me amar nunca na vida, porque a ideia é essa, é que nós nos amemos. Essa é a principal ideia que Jesus veio trazer para a gente. Lembra do que ele falou? Amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos? Se ligou? Então, amor ou desamor à primeira vista, isso daí não existe. O que existe? Simpatia ou antipatia. Ai, nossa, simpatizei com fulano. Bicho, nossa, isso daí eu antipatizei mesmo. Então, nós não podemos confundir o amor com um sentimento ocasional. Não dá. E, principalmente, não dá para confundir com um sentimento que é dirigido a alguém. Eu não gostei daquela pessoa. Eu não simpatizei com aquela pessoa. Mas isso não quer dizer que isso é amor. E isso não quer dizer também que é desamor. É simplesmente simpatia ou antipatia. O que nós podemos entender de amor, e aí nós vamos ver no próximo slide, é que esse amor tem que ser assim, visto como o sentimento. Vai lá, Cíntia, olha lá, como o sentimento. O O está em letra maiúscula, ou seja, o sentimento, não é um sentimento, é o sentimento divino. Nós não somos filhos de Deus. Como é que é mesmo ditado? Filho de peixe, peixinho é. Não é isso? Então, a gente pode relacionar com Deus, falar, filho de Deus, Deusinho é. Não é? É o que Jesus nos disse. Jesus falou, sois deuses e não sabeis. Tudo que eu faço, fareis e mais. Se ligou? Agora, esse sentimento divino não é conquistado de uma hora para outra. Ah! Não é. Então, nós temos que entender que todos nós somos co-criadores, agora em plano menor, e que no futuro seremos co-criadores em plano maior. Isso aumenta muito a nossa condição. Então, olha, nós somos operários na obra universal e que esse amor é um estado afetivo de plenitude, incondicional, imparcial e crescente. Não é uma mera simpatia. Simpatia, ela vai acabar, né? Ou por qualquer coisa, ou a antipatia vai acabar. Porque a gente fala, até que não é tão ruim assim quanto eu pensava e tal. Mas o amor não. O amor vai sempre crescendo. E o amor vai se tornando incondicional, imparcial. Por quê? Porque nós vamos amar sob quaisquer condições. E não vamos ser parciais com o amor. Por quê? Porque o amor não admite parcialidade. Por isso que o Deus de Moisés é diferente do Deus de Jesus. Se ligou? O Deus é o mesmo. O que muda é o entendimento. Moisés precisava daquele Deus danado que ele trouxe para a gente. Lembra? Nossa, aquele Deus era um horror. Vixe Maria, aquele Deus, ele tacava fogo, ele tacava água, ele acabava com todo mundo, tinha os protegidos deles. Jesus vem nos dizer que não tem protegidos, que Deus é Pai, e é Pai
de amor. Ah, Manolo de Deus, se ligou? Então as nossas condições vão modificando. Nós não vamos só sentindo o amor. Não é mesmo, Cintia? Coloca aí para esse povo ver. Coloca aí, coloca aí. Olha lá. Simone também está aí. Olha lá. Ninguém ama só de sentir. Ah, eu sinto um amor muito grande, mas, cara, o amor tem que ser vivido. Por isso é que muitas vezes, como a gente ainda confunde muito o amor, a gente fala assim, o amor acabou. É por quê? Porque não era amor realmente, era um estar, era um gostar, era um sentir-se bem com a outra pessoa, mas na primeira falha que a pessoa mostra, o amor acaba. Como assim? Por quê? Porque só sentia, eu sinto um amor muito grande, mas não viveu o amor. Então, culpa de quem? Aí não tem culpados, né, gente? Aí nós temos que entender que as pessoas vão mudando de acordo com o momento que estão vivendo e que essa vida amorosa vai mostrando assim como a pessoa realmente é. Porque quando a gente idealiza uma pessoa antes de viver junto, antes de casar, é uma idealização. Por quê? Porque, nossa, ele é tão bacana quando está comigo. Por quê? Porque a gente não vê como ele é, como ela é, quando não está com a gente, né? Então a gente não vê nada disso. Agora, quando vai morar junto, quando vai viver, quando vai conviver, aí a gente vai ver que realmente nós temos que viver o amor. Mas só que nem sempre acontece da gente gostar do que está vivendo, né? Não, então, o atestado de amor verdadeiro, como nos diz a Hermance, é lavrado nas atitudes de cada dia. Se ligou? No dia a dia, em como a gente encara a nossa parceira, o nosso parceiro, como a gente encara o nosso vizinho, como a gente encara a nossa vizinha, como nós encaramos os nossos filhos, vê como esse amor acaba tendo uma abrangência maior. Se ligou por quê? Porque é atitude de vida. E aí a gente vai ver que, como nos diz a Hermance, e isso logo em seguida a Cíntia já vai colocar, nós vamos ver que sentir é o primeiro passo. É o primeiro passo só. Sentir o amor. Ok, mas se não vierem essas ações transformadoras, a mudança que esse amor tem que fazer dentro da gente, nós vamos ver que esse amor pode estar confundido com esses momentos de felicidade interior. Né? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, adorei aquele restaurante, nossa, que comida boa. Não é? É a mesma coisa. Então, alguns momentos foram bons, mas depois a gente percebe que não. E olha só, às vezes pode ser confundido também, como diz a Hermance, com esses embriões dos novos desejos no bem que começamos a acalentar recentemente. Por quê? Porque a gente vai mudando, né? Então a gente vai percebendo que não é exatamente isso, que o amor tem que ser vivido, tem que ser convivido, tem que ser colocado de maneira muito boa para que nós possamos dizer que amamos ou não amamos. Se ligou? E tem mais, se liga só, o amor é crescente no tempo e uniforme no íntimo, não tem hiatos. Bota aí para eles verem, enquanto isso eu vou tomar água. Lá. Saúde, quem quiser água, aproveita agora para pegar. Ô, Cléo, boa noite, chegou, hein? Nossa Senhora, viu lá. Então a gente vai vendo que o amor cresce no tempo. Que tempo este? Este também. Nossa, chegou a Glória também, olha. Nesse também. Mas como eu falei no começo, nós somos espíritos.
e somos espíritos imortais. Então, o amor que nós sentimos, aquele amor que é de Deus, o amor, o sentimento, ele vai crescendo a cada encarnação que nós temos na nossa vida. Percebeu por quê? Porque vida é desde a criação de simples do princípio inteligente até daí para diante. E encarnação é um espaço que nós temos. Para quê? Para avaliarmos como estamos, para percebermos se realmente conseguimos assimilar o que a encarnação nos ofereceu, se as experiências que nós tivemos, que foram pedidas por nós mesmos, conseguiram transformar alguma coisa dentro de nós. Então, o amor mesmo não tem hiatos, não tem intervalo. Se ligou? Percebeu? Então, não é uma coisa assim instantânea. Mesmo esse que a gente acha que é assim instantâneo, né? Como particularmente no meio espírita, né? Onde tudo a gente acha que, nossa, é isso, é aquilo, é de outra encarnação, e é realmente, né? Mas é obra do tempo. Por quê? Porque eu só consigo... Ah lá, vamos ver o que a Cleo está falando aqui agora, vou dar um tempinho. Ah lá, estou passando uma situação difícil, conheci um rapaz, depois de 8 meses fomos morar junto, depois que vim para a casa dele mudou totalmente. Estou muito triste, vou voltar para a minha cidade. Cleo, são situações que acontecem dessa forma e realmente acontece. Por quê? Porque aquele negócio, né? Ai, nossa, senti um amor imenso, ele era tão bom. Ok, a hora que a gente vai conviver realmente com a pessoa, a gente percebe que o que nós idealizamos não se concretizou. Não é culpa desse ou culpa daquele, né? É simplesmente uma situação que acontece com muita frequência. Casais que vão morar junto e que quando chegam assim para morar junto, veem que a barra pesa um pouco, que a pessoa não era o que a gente imaginava, que fica muito complicado. E não é questão de sorte não, viu, Cleo? Não é questão de sorte, não. É questão de nós irmos aumentando o amor que nós temos dentro de nós, né? Não é sorte, é assim. Às vezes nós temos experiências que precisamos passar, muitas vezes para que a gente se ligue de que não pode se deixar levar assim por essa simpatia. É como eu falei no começo, não é exatamente sorte. O amor é realmente convivência, é trabalho. Se não deu certo, beleza, a gente vai e vai caminhando, mas vai que vai, ok? Aí, ó, cuidado, é isso mesmo, Sônia. É cuidado um com o outro, né? Isso aí. Aí, aí. Aí, ó, tá vendo? Então, a gente também não pode exagerar, né, Sônia? Porque senão, olha, se você evitar que ele faça alguma coisa, ele vai se sentir realmente inútil. Então, todo cuidado é bem-vindo, né, Sônia? Mas é bom deixar as pessoas fazerem coisas assim com suporte, né? Então a gente fica do lado e tal. Por quê? Porque senão a pessoa começa a se sentir mal e ela se sentindo mal, ela vai pensar que tá assim, um inútil realmente. Para a gente se sentir inútil, é muito fácil. Por quê? Porque a gente já tem uma série de antecedentes, né? A gente ou ficou doente, ou ficou isso, ou tem uma labirintite, né? Que labirintite é doida para dar tontura na gente. A gente, quando fica mais velho, a gente começa a levantar com mais cuidado, né? Não levanta da cama rápido, vai mais devagar assim. Por quê? Porque é desse jeito. Então, buscar amar as pessoas que estão conosco
também oferecendo condições para quê? Para que elas cresçam também, para que elas também sintam-se assim valorizadas, né? Às vezes até fazer junto é mais interessante. Fazer junto mesmo, lavar um toldo, legal, vamos lavar junto. Fica a escada, pega uma vassoura com um cabo maior para a altura ficar menor, dá para se encontrar algumas soluções assim. Mas, Sônia, é desse jeito, é fazendo, vendo que dá certo, vendo que não dá certo, e ir aumentando esse entendimento para que a gente consiga viver bem. É muito desse jeito mesmo, Sônia, tá bom? Então, a gente vai vendo ó, que mesmo essas simpatias, né, como está ali, instantâneas, não são instantâneas, são adquiridas com com o tempo que nós vivemos juntos. Quando? No esforço diário. Percebeu, Soninha? Vai lá, querida amiga Cíntia, no esforço diário do entendimento e do compartilhamento mútuo do desejo de manter essa simpatia do primeiro contato. Percebeu? Então, simpatizou. Opa, que bom! Agora, vamos ter que manter essa simpatia. E isso é assim, tem que ser desejo dos dois. Não dá para ser desejo de um, por exemplo, porque senão fica assim, ou fica uma prisão, ou a pessoa acaba sentindo-se presa, ou a pessoa acaba sentindo que o outro não tem interesse por ela ou por ele, e assim por diante. Então, esse esforço diário é dos dois, não tem como fugir disso, né? E isso vai amadurecendo com o progresso do quê? Das ligações entre os dois. A gente ouve falar assim, né, que amor é cumplicidade, né? E realmente é cumplicidade. Ou deveria ser. A hora em que a cumplicidade deixa de existir, alguma coisa não está correndo muito bem, algum problema está acontecendo ali. Então, essa cumplicidade é importantíssima. Por quê? Porque é essa cumplicidade que vai amadurecendo a relação, que vai amadurecendo a simpatia do primeiro contato, que vai, com o tempo, transformando essa simpatia num conhecimento maior, até que esse amor começa realmente a existir. Ok? Então, olha, a gente sabendo disso daí, se liga. Se a gente sabe disso, vamos evitar essas frases definitivas. Por exemplo, a Cleo, não tenho sorte no amor. Cleo, pode parar, tem sorte no amor sim, é que ainda não chegou o bilhete premiado para você. Bota outro slide, Cíntia, que aí vai falar disso. Ó. Essas frases que a gente fala não podem ser definitivas. Ah, não pode não. Nada é para sempre. Nada é para sempre. O relacionamento que nós tivemos hoje, eles podem melhorar no futuro, com certeza. Por quê? Porque nós vamos aprendendo, né? Não podemos nos precipitar em razão do que a gente sente por alguém. Não. Então, a gente sente uma antipatia, sente uma simpatia, já é daí para sempre. As relações têm que ter cuidados. Para quê? Para que elas sejam edificadas no amor realmente. E esse aprendizado exige os testes de afeições no transcorrer dos tempos, porque nós não estamos juntos por primeira vez, né? A gente tem também que entender isso, que nós, como espíritos imortais que somos, já estivemos com muitas pessoas inúmeras vezes, e essas vezes que nós estivemos foram sempre melhores. Foram sempre melhores, não tem como piorar uma situação. Por quê? Porque a gente amadurece, mesmo que nós não estejamos juntos, assim que a gente vira a pessoa novamente em outra encarnação, porque a gente reconhece as pessoas que estiveram conosco, isso daí é importantíssimo. Por quê? Porque a nossa vibração faz com que nós as percebamos.
essa troca de fluidos faz com que nós percebamos as pessoas com quem nós já estivemos. E essas relações têm que ser cuidadas, têm que ser preparadas com amor, não é? E esses testes de afeições vão sendo exigidos no transcorrer dos tempos, né? Se nos guardamos na retaguarda moral e afetiva, esperando que os outros... Ó, que interessante, ó, como não pode ser coisa esperar do outro. Põe aí, Cíntia, para você ver também, olha, se a gente fica guardando as coisas aqui dentro de nós, esperando que os outros melhorem e se adaptem às nossas expectativas para com eles, aí a coisa fica meio danada. Por quê? Porque a gente fica esperando a pessoa melhorar, para quê? Para que nós os amemos. Só que essa noção de gostar que acalentamos é aquela na qual a gente acredita que Deus faculta isso como dom divino e natural em nossos corações, conforme a sua vontade. Ou seja, a gente tem que começar a perceber que nós temos que caminhar juntos realmente, não é? E não esperar que as pessoas se adaptem às nossas expectativas. Isso daí é meio complicado. Põe outro slide, Cíntia, para ver, olha, a fim de permitirmos nos amar. Então, certamente, a noção de gostar que a gente acalenta é aquela na qual ainda acreditamos que Deus realmente é que está por trás disso, que Deus faz as coisas assim, e que nós não temos nada a ver com isso. Não, nós temos tudo a ver com isso. Nós temos que trabalhar juntos realmente, porque senão como é que fica isso? Não é verdade? Não, nós temos que entender que temos que caminhar juntos e vamos melhorando assim, deixando, no próximo slide a gente vai ver que a gente vai deixando para Deus a responsabilidade que é nossa. Aí, ó, encontramos-nos nesse patamar de evolução, nada mais fazemos que transferir para o Pai a responsabilidade pessoal do testemunho sacrificial na criação de elos de libertação junto a quantos esposam nossos caminhos nas refregas da vida. Então, poxa vida, como é que eu vou transferir para Deus? Não, isso não. Eu tenho que entender que as dificuldades existem, mas que a vida é minha e que eu tenho que caminhar, tenho que melhorar, tenho que fazer com que as coisas se ajustem para que todos nós possamos viver melhor, para que nós possamos nos amar. Ou seja, eu não posso esperar que o outro melhore para que eu o ame. Eu tenho que amá-lo, se eu acho que tenho que amá-lo, eu o amarei do jeito que ele é. E se do jeito que ele é não está bem para mim, então, meu amigo ou minha amiga, vamos parar por aqui. Porque senão, como é que fica isso? Aí é deixar o Deus dará, né? E realmente não é isso. Aqui, a Maria Paparotti. Aí, autorresponsáveis, isso mesmo. Eu acho que é quase isso, viu, Maria? Só que se a gente só esperar nos entender e nos amar, a gente nunca vai conseguir amar e entender o outro. Então, as coisas acontecem de maneira simultânea, né? A gente vai crescendo junto, a gente vai tendo essas experiências onde nós vamos demonstrando que gostamos de nós, e à medida em que nós vamos aumentando o amor, a autoestima, o carinho que nós temos por nós mesmos, nós vamos percebendo que as outras pessoas também podem melhorar. E elas podem melhorar a ponto de se sentirem mais tranquilas, a ponto de se sentirem mais responsáveis por elas mesmas. E aí o que acontece? A gente vai trocando experiências e aí nós vamos caminhando cada vez melhor um ao lado do outro. Porque se nós formos esperar melhorar muito a nossa condição,
provavelmente nós não vamos conseguir amar ninguém, por isso que a gente ainda ama desse jeito egoísta que nós todos amamos, né? Não é privilégio de ninguém. Por quê? Porque normalmente a gente quer receber logo do outro assim, tudo que a gente acha que tem direito. Quando a gente tem que oferecer, a gente tem que oferecer para nós mesmos, para que possamos oferecer para as outras pessoas, e para que isso tudo se transforme num verdadeiro caldeirão, onde tudo fica junto e misturado, e onde todos nós podemos nos servir desse amor que nós temos durante a vida. Por quê? Porque, como diz aí, essas refregas da vida, né, essas lutas da vida fazem com que nós caminhemos cada vez mais e mais rápido. A gente vai entendendo que o amor não é empréstimo divino. No outro slide já está escrito lá as palavras da Hermance. O amor não é empréstimo. Não é empréstimo. Deus ama. Deus nos ama. Deus ama a todos. Coloca dentro de nós a grande responsabilidade de caminharmos. Para quê? Para o amor. Por quê? Porque Deus é amor. Então, Deus não nos empresta o amor. Deus nos oferece a possibilidade de, por nós mesmos, descobrirmos esse amor dentro de nós, porque já está aqui. Se ligou? Já está aqui. Olha a Sônia Trevisan. Olha só, olha. Ah lá, tá? Nossa, compridão isso aqui. Isso aí. Ah, isso, cada um está numa sintonia. Nós temos que... É gostoso realmente, e é o ideal, né? Que a gente mantenha a nossa vida assim, com o parceiro, com as pessoas que a gente ama, né? Eu não vou nem dizer parceiro ou parceira, vamos ampliar um pouquinho isso, né? De maneira muito boa. É bem gostoso realmente nós caminharmos de mão dada com a pessoa que a gente ama, tudo. E isso não quer dizer que a gente se acomode nessas coisas, isso vai fortalecendo o relacionamento. Isso vai mesmo. Não, isso não é acomodar, não, Sônia. Isso vai, é fortaleza do relacionamento. O relacionamento vai se fortalecendo com essas pequenas atitudes. Por quê? Porque o amor é de pequenas atitudes. Não são gestos heróicos, né? Não são, não. São coisas pequenas. Aqueles detalhezinhos que fazem com que a nossa vida, a hora que a gente para pensar, a gente fala, poxa, foi bom. E a gente começa a lembrar um monte de pequenas coisas que nós fizemos juntos e que mesmo em momentos de tempestade amorosa, porque sempre temos as tempestades amorosas, a gente consegue perceber que dá para continuar. Por quê? Porque foi aprendizagem intensiva no dia a dia. Então, pequenas coisinhas que a gente faz e que vão nos dando suficiente tranquilidade para entender, às vezes, um mau momento deste, o mau momento daquela, o mau momento de um filho, de uma filha, ou do parceiro, da parceira. Isso dá. Mas isso é o quê? Isso é aquisição no dia a dia. Pequenas coisas que vão nos oferecendo a construção desses relacionamentos que vão nos proporcionar felicidade e paz. São esses momentos de muita cumplicidade, não é? E nós, olha, temos que entender que nós espíritas, particularmente, temos motivos demais para crer na força do amor. Manda ver aí, Cíntia Drummond.
Olha lá. Aí, ó, olha lá. O amor realmente é... Aí, ó, o Sidney colocou agora, ó, é a maior força do universo. Não tem como nós desperdiçarmos tempo odiando uma pessoa. Não tem, não tem, não tem mesmo. Não tem. Se nós não percebermos o amor como sendo a grande mola propulsora do progresso, nós vamos virar capelinos. Se ligou? O que os capelinos tinham? Tinham tudo, menos esse sentido de que a força maior do universo é o amor. Eles pensavam que era o quê? A inteligência. Ô, Sidney, uma alegria estarmos juntos, viu? Muito legal mesmo. Esse comentário, olha, mas veio na hora, eu ia falar exatamente disso. Então, eles tinham lá muita tecnologia, mas eles não conseguiam entender que a tecnologia não é para meu uso particular. É para que essa tecnologia seja utilizada por todos. Assim também o amor não é para meu uso particular. O amor é para usar com tudo, inclusive com as pessoas que nós não nos relacionamos bem. Porque se nós tivermos esse amor já dentro de nós numa quantidade, ou com uma, eu não vou nem falar em quantidade, vou falar em qualidade, com uma qualidade muito boa, nós vamos realmente conseguir desfazer o ódio. Se ligou? Por quê? Porque nós estamos oferecendo uma alternativa. Porque o que falta ao ódio é a alternativa dele se transformar em amor. E à medida em que nós oferecemos essa alternativa para as pessoas, então nós estamos dando a possibilidade dessa pessoa caminhar um pouquinho melhor, percebendo que dá para ser diferente. Percebeu? Então, cada vez que a gente fica tranquilo na vida, nós vamos mostrando que pode ser diferente. Se ligou? Bons motivos para crer na força do amor e a falta de razões convincentes tem induzido multidões de distraídos aos precipícios da dor. Por quê? Porque eles pensam que é só este momento. Porque eles pensam que essas outras coisas que a vida nos oferece, como, por exemplo, o desrespeito, pode passar, Cíntia, o desrespeito, a lascividade, né? Porque tem gente que pensa que amor é simplesmente o físico, né? A infidelidade, vingança, injustiça. Isso faz o quê? Isso só faz aumentar o desamor, aumenta a falta de amor. Por quê? Porque são coisas que nós vamos percebendo que vão nos esvaziando, particularmente o desrespeito. Como é que eu posso desrespeitar uma pessoa, né? Olha a Maria Paparotti aqui, olha. Aí, recentemente terminei um namoro de 8 anos. Continuo amando. Amando quem? O namorado? Aí, porém, senti que nossa vibração mudou, faltou cumplicidade, companheirismo. Então, Maria, por aí a gente percebe que esse amor é mais uma sensação mesmo, né? Não é esse amor que a gente entende como sendo a destinação que nós temos que oferecer aos nossos sentimentos, né? Agora, essa vibração, a vibração que a gente tem, vai mudando realmente. Por quê? Porque nós mudamos. Às vezes as pessoas querem que nós continuemos a vida inteira iguais. É impossível. É impossível. Nós não conseguimos, e isso é muito bom, nós não conseguimos ficar iguais.
Por quê? Porque a nossa proposta reencarnatória é a mudança. Né? É a mudança. Então, às vezes, a gente muda e o companheiro ou a companheira não acompanhou a mudança. Isso não quer dizer que ele não nos ame, ou quer dizer que o amor acabou. Não, não é isso. É que, de uma forma ou de outra, a nossa mudança nos encaminha para outros caminhos. E, com certeza, nós nos reveremos num futuro que talvez não esteja nem muito distante, viu, Maria? E é assim, continue caminhando, continue percebendo que a construção do amor dentro de nós passa por todas essas dificuldades com as quais a gente se depara no meio do caminho. Não tem jeito, não tem jeito não, ok? E é interessante que essas coisas como infidelidade, vingança, injustiça, isso faz o quê? Com que a gente caia realmente. E a gente vê isso particularmente em ambientes muito polarizados, como os que nós estamos vivendo ultimamente. Eu gosto de falar que cada um tem direito a ser o que é, eu não preciso desrespeitar ninguém porque o fulano pensa diferente do que eu penso. Pelo contrário, eu tenho que respeitar para quê? Para mostrar que eu também mereço respeito. Então, nós vamos construindo esse amor maior, que passa por esse amor que nós entendemos como sendo assim, esse amor mais carnal, esse amor mais de uma encarnação, por exemplo, né, onde a gente encontra a cara metade da gente, né? Então, nós temos que perceber que isso é caminho, realmente. É caminho, ao Sidney falando, realmente é isso. Nós somos seres rastejantes, estamos no comecinho disso tudo, né? Nós não caminhamos muito rápido nesses 2000 anos, né? Nesses últimos 2000 anos, porque Jesus veio para nos dizer exatamente isso, que nós só nos transformaremos pelo amor, porque a lei maior é a lei do amor. E ele foi muito claro, a lei existe, é só cumprir. Amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, cada vez que a gente se conscientizar disso, de que eu tenho que colocar o amor nas minhas atitudes, respeitando, não utilizando o meu corpo de maneira desrespeitosa comigo mesmo, né? Não desrespeitando a pessoa, não sendo infiel. Por quê? Porque a gente é infiel? Porque às vezes a gente não está satisfeito com o outro ou porque a gente não está satisfeito realmente conosco? Percebeu? Então nós temos que dar uma olhada nisso. O que eu posso mudar dentro de mim e não no outro? Né? Mudar dentro de mim. Para quê? Para não cometer vinganças, para não cometer injustiças, né? Por quê? Porque essas coisas são realmente coisas que fazem com que nós caiamos literalmente na nossa vida, com que a gente perceba que não conseguimos ainda chegar onde a gente pensou que tinha chegado já. Né? Ó, a Sônia lá falando, não pode ter muita expectativa. Cada um no seu nível de consciência evolutiva. O amor é um estado de alma. Sim, é um estado de alma. A alma sempre como sinônimo de espírito. Nós chegaremos ao amor. Por quê? Porque o amor é a única coisa que garante que nós caminhemos mais rápido. Se ligou? Ou seja, nós vamos crescendo em amor, até que chegue um dia, como espíritos puros, em que nós não mais dependeremos dessas formas de amor que nós temos num planeta de provas e expiações, que nós ainda teremos num planeta de regeneração. Por quê? Porque o nosso amor está, assim, ligado ao amor de Deus. Percebeu? Não por concessão dele, mas por nossa conquista. Porque nós caminhamos encarnação após reencarnação, trabalhando esse amor dia a dia. E isso é o que a irmã do Fo chama de terapêutica do amor.
Vai, Cíntia! Ah lá, a terapêutica do amor é, sem dúvida, a melhor e mais profilática medicação do pai para os filhos na criação. Por quê? Ah, sim, paixão embaça, Sidney, não tem jeito. Paixão é o que a gente tem que se livrar, né? E temos muitas ainda, né, Sidney? Temos muitas. Então, essa terapêutica do amor que nós precisamos exercitar, e é como a Sônia diz, cada um tem um nível de consciência em relação ao amor. Nós vamos exercitando à medida que vamos crescendo. E não são só palavras, porque para mim é fácil falar um monte de coisa. Para qualquer pessoa é fácil falar um monte de coisa. Agora, a gente percebe que ainda não estamos tão à frente assim, por quê? Porque no dia a dia nós ainda temos muita dificuldade de trazer esse amor para o nosso dia a dia, que é o que o Sidney fala de paixões. Às vezes nós não amamos uma pessoa, por quê? Porque nós não gostamos do jeito que ela é. Então nós queremos uma pessoa que seja do jeito que nós queremos e não amá-la do jeito que ela seja, com seus defeitos, com as suas dúvidas, com os seus destemperos diante da vida. Isso é danado. Então, essa medicação profilática, né? Profilática é assim, para a vida toda, né? É uma medicação que não é intensiva. Você vai tomando, é homeopatia, né? Mais ou menos isso, é homeopatia, é uma profilaxia. Então, nós vamos cuidando, para quê? Para que nós possamos ir melhorando um pouquinho todo dia, e esse amor se torna cada vez melhor, e vai nos oferecendo as possibilidades de melhora. Ó, por quê? Mas é para a gente, é nós que temos que fazer isso. Coloca aí agora, Cíntia, ó, compete-nos aos que nos encontramos à míngua de paz, experimentá-la em nossos dias, gerando fatos abundantes de amor. Quando nós estamos precisando de muita paz, nós temos que colocar esse amor na nossa vida. Para quê? Para que esse amor provoque, para que essa profilaxia provoque fatos abundantes de amor. Então, aí nós teremos realmente, nós estaremos vibrando, o próximo slide, Cíntia, no mesmo tom de Deus. No mesmo tom de Deus. Lembra de Jesus? Por que Jesus era tão tranquilo em relação ao que ele fazia e em relação ao que ele tinha que fazer? Porque nós não vemos Jesus em momento nenhum danado da vida. Ele está sempre de boa. Por quê? Ele fala, eu e o Pai somos um. Não quer dizer que ele fosse Deus, como as igrejas dogmáticas mostraram depois, ou tentaram nos mostrar, não. Quer dizer que ele estava em consonância com Deus, sentindo o mesmo amor. Por quê? Porque Deus é esse sábio que governa o universo. E nós só seremos filhos de Deus quando tivermos dentro de nós esse amor. Filhos de Deus, todos nós somos, mas nós só adquiriremos essas características pelo amor que nós temos que ter. E olha o último slide para que todos nós fiquemos assim, tranquilinhos em relação a algumas coisas. Ó, esse sentimento sublime carece aprendizagem. E nós temos a vida inteira para aprender a amar. A cada encarnação, nós conseguimos conquistar um bocadinho mais. E olha o que ele diz, o recurso para nos ajudar nisso. Educação. A gente fala, Manolo, educação para o amor.
Por quê? Porque nós precisamos nos educar. Eu gosto de dizer que a educação é a única coisa que faz um país ser grande, ser rico, definitivamente. Por quê? Porque nós vamos nos educando e vamos caminhando para uma situação onde as intempéries, onde os choques disso, os choques daquilo, já não nos afetam. Por quê? Porque nós somos educados na conquista do bem-estar, assim como nós também podemos nos educar na conquista do amor. Vamos ver a Maria Paparotti aqui, ó. Está mais distante, não demonstra afeto, nem tanta vontade de estar com o outro. Olha, Maria, as pessoas são todas diferentes, minha amiga. As pessoas têm, assim, as suas maneiras de expressar os sentimentos ou as emoções, né? Não tem jeito. Não dá para tirar nenhuma conclusão, porque a pessoa não demonstra o afeto. Eu, particularmente, gosto que as pessoas demonstrem o afeto. Eu falo isso para as pessoas. Particularmente os homens não gostam muito de. Se bem que está mudando isso também. Não gostam muito de demonstrar o amor, assim, a parceira, acho que é muito isso, é melado, para com isso, eu sou é isso, é aquilo, percebeu? Mas eu falo para a pessoa, particularmente para os homens, verbalize o sentimento, verbalize o amor, diga eu amo, diga eu gosto de você, diga eu sinto falta de você. Por quê? Porque o outro ou a outra, quando ouve essas palavras, se sente melhor. Não fica na dúvida, né, Maria? Não fica assim na incerteza. Ai, será que ele me ama? Será que não me ama? Percebeu? Porque aí a nossa cabecinha começa a imaginar coisas que talvez não existam. Não é nada definitivo, né? Porque cada um sabe o que pode fazer e o que não pode, o que gosta e o que não gosta. Mas, de maneira geral, o fato da pessoa não demonstrar afeto ou se manter um pouco distante não quer dizer exatamente que não haja o amor ou que não haja a vontade de estarmos juntos, né? Isso é muito de pessoa para pessoa. E como todos nós somos muito diferentes, Maria, fica difícil, assim, sem uma análise mais complexa, chegar numa conclusão. E eu acho que não dá para chegar numa conclusão. Isso realmente é o casal que tem que decidir, né? O casal pode conversar. Eu acho que um dos maiores problemas que existem nos relacionamentos, de maneira geral, é a falta de diálogo. É a falta de diálogo. Às vezes, a falta de diálogo é assim, por atitudes que a gente mesmo toma, né? De não perguntar muitas vezes, ou de achar que é invasivo, ou isso ou aquilo, né? Mas é legal perguntar, é legal conversar, é legal fazer perguntas que as pessoas possam usar mais palavras para falar e não simplesmente um sim e um não, né? Isso é muito usado nos treinamentos que normalmente a gente faz em empresa, né? Onde a gente formula questões que as pessoas possam abrir o leque, possam caminhar, possam viajar mesmo, né? Então é mais ou menos isso, né? Aí a Regina Maura falando que pode ser acomodação. Ah, pode ser, Regina, a gente se acomoda em determinadas situações, né? Mas eu ainda acho que a gente se acomoda por quê? Porque às vezes a gente vai ficando mais velho? Não exatamente, né? Porque a gente pode viver intensamente um relacionamento ou uma amizade, por exemplo, né, para não ficarmos só nessa batidinha de casal, né?
Mas numa amizade, as amizades, assim como os relacionamentos, são muito parecidas. Precisam de cultivo, né? Amizade que você não conversa, que você não liga, que você não se interessa, acaba deixando de ser amizade. E assim, esse amor, ainda na fase em que nós o sentimos, realmente é desse jeito. A gente tem que motivar muitas vezes a pessoa e também se automotivar, né? Porque às vezes a gente fica pensando, ah, não gosta de mim, mas a gente tem que ver se isso realmente é fato ou fake, né? Tá? Aí, a pessoa ter problema sério de autoestima também é muito danado. Autoestima é importantíssima em todo relacionamento. Todo relacionamento nós temos que nos gostar. É fundamental, seja no relacionamento profissional, seja no relacionamento de amizade, seja no relacionamento afetivo, né, de convivência, nós temos que nos gostar realmente. Isso daí não tem como fugir. Nós temos que gostar da gente. Por quê? Porque se a gente não gostar da gente, a gente às vezes passa por situações que não teríamos tanta necessidade de passar, né? Amizade também é amor, sim. A gente, quando começa a entender o amor assim como alguma coisa que vai além do sentido físico que nós normalmente colocamos na palavra amor, abre um leque muito grande de possibilidades, Sônia, mas muito grande mesmo. É gostoso a gente encontrar uma pessoa que a gente ama, assim, por amizade, que a gente ama com carinho. Isso é muito legal mesmo. E esse sentimento vai sendo educado, né? Como diz a irmã aqui. Esse sentimento nós vamos aprendendo a amar e vamos educando o nosso amor. Ok, meninos? Ok, meninas? Beleza? Os meus slides acabam aí, eu só tenho agora o último, né, que é para dizer a todos que o que nós falamos está nesse livro Laços de Afeto, da Hermance Dufour, a psicografia do Vanderlei Soares de Oliveira, e a mensagem chama Aprender a Amar. Aprender a amar realmente. Por quê? Porque tudo é aprendizado. Ok, meninos e meninas?